Olá pessoal, tudo bem? Como você está? Espero que você esteja bem. Nós estamos começando esse nosso projeto aqui, tanto no YouTube quanto na Rede Super, canal 7.1 HD para Sinop, tá bom? E antes de continuar esse bate-papo, eu quero saber se você já conhece a Santa Ótica. Não? A Santa Ótica tem 17 anos de experiência no mercado, conta com uma equipe especializada para te ajudar a fazer a escolha certa na hora de comprar lentes e armações. Na Santa Ótica você também encontra relógios e óculos de sol de diversas marcas, com os melhores preços. Pode confiar. Anote o telefone da Santa Ótica, 669-9911-9312. A loja fica na Rua das Nogueiras, 617, em Sinop. Aproveite e siga também o nosso Instagram, Santa Ótica Sinop. Eu espero que você se sinta bem aí onde você está, que você aproveite o nosso programa, tá? Que ele foi feito especialmente para você, tá bom? Nessa ocasião, nessa oportunidade, nós convidamos uma pessoa que está aí trabalhando, já fez faculdade, atua na igreja e está aí com o desafio de ter um tempo aí de estudo fora de Sinop aí. E nós vamos conversar um pouquinho com o JP. Tudo bem, JP? Tudo certo, Fernando. Como é que você tá, querido? Tudo bem, tranquilão. Bom, por que JP, abreviação? João Plasto, meu nome. Meu nome é uma homenagem para os meus dois bisavós. Meu bisavô chamava João e o outro Plasto. Um ainda está vivo, graças a Deus. Então, o objetivo da família, né, minha família é bem patriarcal nesse sentido. Que legal. Então, essa é a homenagem para eles. Muito bem. Vou chamar você de JP. Fechou. Tá bom. Quanto tempo tá em Sinop, JP? Cara, eu tô aqui há 3 anos. Vai completar 3 anos, na verdade, completa começo do ano que vem. Vim no início de 2022. Tá bom. Você veio de que lugar? Vim de Alta Floresta. Alta Floresta. Minha família é de lá, meus parentes todos estão lá. Você nasceu lá? Eu nasci lá, mas não vivi a maior parte do tempo lá. Você viveu onde? Eu morei em muitas cidades. Morei já em Apiacás, Colniza, morei em Minas Gerais uma época. Rapaz, já mudei bastante já. Aqui no interior do Mato Grosso a gente morou em várias cidadezinhas. Que legal. O JP, conta pra nós aí, logicamente, pro nosso público, aquelas pessoas que estão nos assistindo hoje aqui, nesse bate-papo, quando que o JP teve aí o encontro com Jesus? Cara, meu encontro com Jesus foi na minha infância ainda, com meus pais. Na verdade, assim, logo meus pais se separaram quando eu era criança, e aí logo depois disso meu pai resolveu ir para a igreja. Meu pai era desviado, etc. E na ocasião da separação, ele foi evangelizado e começou a me levar para a igreja. Eu lembro que eu era a criança que dormia na casa dos pastores, etc. Né? Porque meu pai não tinha como cuidar muito, ia para vigília, às vezes eu ficava posando na casa dos pastores. Então eu cresci bem nessa realidade, uma igreja bem pequenininha, mas bem calorosa, assim, nesse sentido. Isso era lá em Apiacás, então uma cidade muito pequena também. Então esse foi o meu primeiro contato, assim. Eu lembro claramente de ter uma convicção de família mesmo com Deus já desde essa época, assim, de ir na frente, criança, emocionada, receber Deus, sentir de Deus, desde ali meus 7 anos, eu acho que eu tinha mais ou menos. Que legal. E a sua primeira experiência com Jesus, quando foi, como que foi? Cara, minha primeira experiência marcante mesmo, eu acho que foi, eu já era jovem, né? Na verdade, eu cresci assim, como eu disse, né? Eu cresci na igreja, mas cresci daquele jeito, levando, às vezes pondo com a barriga, e infelizmente fui um adolescente, como muitos outros, que dei muito trabalho e levava as coisas muito na brincadeira, não tinha tido um encontro, eu acho, muito genuíno, né? Existia muito ainda daquela questão, eu era filho de pais convertidos, então, logicamente, eu seguia, rezava a missa com eles, né? Ia pra onde eles iam. E só que eu tinha sempre isso, putz, né? Como quando vai acontecer o meu encontro ali, né? Meus amigos falavam e tal, e eu falava, cara, eu acho que ainda não tive esse vislumbre, né? Esse algo mais extraordinário. E aí eu lembro que quando eu estava já na juventude, ali um pouco antes de sair do ensino médio e entrar para a faculdade, eu tinha mudado recente de cidade, e eu ainda ficava muito com ali, tipo, aquela indecisão, vou ser crente, não vou ser crente, vou permanecer, não vou permanecer, existia tudo aquele, o que eu tô perdendo, o que eu vou aproveitar, e no meio disso eu dei uma esfriada muito grande, né? Fiquei um tempo afastado, meu pai nessa época, na sua sabedoria, resolveu não interferir, né? Ficou olhando de longe, e eu lembro que eu coloquei no meu coração, só que era bem o desviado melindroso, né? Assim, eu falava, ô Deus, né? O senhor tá vendo aí, né? Eu tô meio aí, o senhor não vai me dar um sinal, não vai mandar uma testemunha, uma coluna. E foi indo, e isso passou mais ou menos um mês. E no prazo desse um mês eu tava
fui numa casa de uns amigos, ia ter uma célula, e encontrei uma irmã lá de oração. E aí essa irmã, ela veio na minha chincha e falou, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Foi você pedir uma oportunidade para voltar e para ser firme, para sentir que você era amado, que você era bem quisto. Eu tinha muito complexo em relação à forma dos meus amigos, muita comparação. E nesse dia eu senti que Deus claramente derramou assim, uma identificação muito grande. Olha, não, você não é só um do meio da massa, só mais um no banco da igreja. Existe propósito de fato na tua vida, eu te chamei, te separei. E aí isso trouxe assim, uma reconciliação muito grande para minha história. Foi o primeiro impacto que você teve? Alguém chegou para você... veio até uma confirmação daquilo que você estava pedindo. Essa foi a data, assim, para mim de virada. Até aí eu era um cristão, não um cristão, vou dizer um frequentante, muito bom. Ia, praticava, lia a Bíblia, assim, tinha muitas coisas que eram da prática, mas não tinha uma postura. Era totalmente desleixado, né? Não ligava muito para aquilo. Era como se eu só estivesse indo na igreja, mas a partir desse dia eu decidi por mim. Eu quero ser crente, né? Eu quero permanecer em Cristo, eu quero abraçar isso. Eu recebo o evangelho de verdade como algo ao qual me submeto. Não mais só como um bônus, né? Tipo, um bônus da minha vida. É algo que toma a minha vida, entendeu? Você acha que hoje, como que está essa juventude hoje? Como é que está o adolescente, já que você está ainda ajudando na igreja, na parte dos adolescentes, inclusive? Como que você vê isso aí, essa entrega das pessoas, as entregas dos adolescentes? Tá pior que na tua época? Tá melhor que na tua época? Estão se entregando mais? Estão se entregando menos? Como que você vê isso aí hoje? Cara, eu acho que hoje, especificamente, o acesso é mais fácil. É igual a gente vê muitos, né? Tem muitos pregadores que falam, a gente vive num mundo que é pós-cristão. No nosso mundo, basicamente, todas as pessoas conhecem ou ouviram falar sobre Deus e sobre o próprio Jesus Cristo, né? Como figura da nossa fé, sobre a cruz. Só que é exatamente isso, né? As pessoas, elas abraçaram algo que não é muito sólido. Então, por exemplo, nos adolescentes a gente vê muito isso, né? A galera vai muito mover a massa ali, o rolê. E é uma dificuldade, sabe? Uma dificuldade porque não existe, às vezes, essa convicção do evangelho, do arrependimento. Não, o fruto inicial do evangelho no nosso coração é gerar arrependimento genuíno. E eu falo, eu também fui apresentado a esse tipo de evangelho somente por estar ali, né? Só ia com o fluxo, com os amigos, vamos, todo mundo vai pro retiro. Bora pro retiro. Todo mundo vai nesse culto. Bora nesse culto. Como se fosse um evento qualquer. Como se fosse um evento qualquer. E assim... E hoje ainda tem mais facilidade. A gente tem um som top, a gente tem ar-condicionado, a gente tem uma mídia muito boa. Então, assim, a galera às vezes vai, se entretém, mas não se submete, né? Então, acho que essa é a maior dificuldade. É o nosso impasse com os adolescentes. Eles vêm, às vezes eles ficam entretidos, mas eles não têm, tipo assim, aquela revelação de que eu tenho que me submeter, né? O evangelho é algo ao qual eu estou submisso, não é algo sobre o qual eu tenho posse. Você acha que assim, é como se fosse, vou frequentar aqui porque é legal, porque o som é massa, porque tem um som legal aqui, tem uma banda legal, eu acabo somente frequentando e fico meio que na superficialidade do evangelho. Fica como se fosse um clube, né? A gente vê, tem alguns livros que eu li esses tempos, eles falam muito sobre isso, que o crente pós-moderno, ele se trata como um clube, às vezes, né? A gente formou... E as pessoas, às vezes, elas nem percebem isso. Fica, qual é o seu clube, né? Eu sou do clube dos crentes. O que a gente faz? A gente tem umas rotinas meio parecidas, mas a nossa distinção não é a rotina parecida, não é, às vezes, não é os nãos, né, que a gente fala, mas é Cristo. Né? Cristo em nós é a esperança da glória, né? É a transformação, é a mensagem que é salvífica. Então, acho que é essa a principal diferença. Assim, hoje está faltando para a galera esse filho. Nós não somos um clube, né? Nós não somos um mero agrupamento. Nós temos uma mensagem clara, um destino. Legal. João, depois desse primeiro momento que você contou que você teve aí uma experiência com Jesus, uma pessoa foi lá, conversou com você, expor alguma coisa lá que você estava até querendo e pedindo. Depois da sua caminhada, como é que foi essa caminhada? E quais outras experiências você tem como compartilhar que você teve com Jesus? Algum momento especial da sua vida que realmente o Senhor foi lá, conversou com você, te chamou para mais perto, realmente quis se comunicar com você de uma forma diferente? Como foi isso aí? Cara, eu tenho, assim, muitas experiências que eu considero marcantes. Eu sempre fui alguém de oração, não longe de me gabar, mas eu gosto. Acho que a oração ela é prática da vida do cristão justamente porque é diálogo. Né, conversa, nosso principal meio, é um meio direto, né, nós não temos, nosso intermediador é Cristo, e por meio do Espírito, nosso acesso é direto. E por meio de oração, assim, eu já tive inúmeras experiências assim, muito, muito incríveis com Deus. Eu lembro que eu sou um cara que gosta de escrever. Então, por exemplo, eu tenho um caderninho de oração que se eu pegar para você e mostrar, tem
assim, vários, tipo, checklists, coisas que eu vi Deus fazer, né? É óbvio, nosso objetivo não é que Deus seja... Nós somos mordomos de Deus, né? Não é Deus que é o nosso mordomo. Mas eu creio que Deus tem muita graça com aquilo que a gente coloca, né? E em convicção mesmo, né? Antes de eu mudar para cá, para Sinop, né? Esse é algo já um pouco mais recente da minha história. Eu vinha orando sobre esse tempo de mudança para cá há algum tempo. E até, assim, meados de uns 3 meses, faltava tudo. Todas as condições não eram favoráveis e ainda tinha talvez uma oportunidade para outros 2 lugares. E aí, quando foi chegando, assim, bem na reta final, as portas dos outros lugares se fecharam. E na véspera, assim, na véspera, assim mesmo, tipo, da virada do ano, porque eu precisava me organizar para mudar. Era um objetivo meu, mudar, sair da casa dos meus pais, começar a ser mais independente. Deus literalmente mandou uma pessoa e essa pessoa, ela proveu tudo. Ela direcionou todas as coisas, desde a minha mudança, as coisas, o dinheiro que faltava. Então, todas as coisas, assim, nesse sentido, aconteceram. Fora, assim, as coisas do cotidiano, eu também considero muito relevantes, assim, de hoje Deus me visitou, hoje Deus me presenteou. Então, eu acho que essa relação, né, de prazer, ela é muito marcante, né, onde nós nos deleitamos em Deus todos os dias, mesmo nas coisas pequenas, né, quando Deus parece que não está fazendo nada, Ele ainda assim está sendo tudo nas nossas vidas. E a decisão de vir para Sinop foi por quê? Quais as opções e por que Sinop? Tá. Na época, deixa eu lembrar, eu tinha uma opção de ir embora talvez para o sul, onde era principalmente por causa de uma igreja onde eu pretendia congregar na época, mas não, essa foi a primeira porta que se fechou. E a outra era para fazer talvez uma extensão de um curso lá em São Paulo, mas também não deu certo. E aí aqui tinha 2 coisas na época que era oportuna, né? Aqui não era tão longe, então eu queria ir embora, mas ainda não queria ir tão longe, porque os meus pais moram bem aqui. Então ainda tinha esse apego, né? Era a primeira vez que eu de fato ia sair de casa. Então não queria estar tão longe, queria estar longe, mas tão longe. E por oportunidade, aqui eu considerava tipo, um lugar muito oportuno, tanto para trabalhar quanto para iniciar a vida. Mas na época minha principal convicção era, eu já era um homem adulto, né? Meus pais de modo algum, eles não pediram para sair de casa, não me expulsaram, mas eu tinha essa convicção, que ao fim da minha faculdade eu queria ir independente se eu tivesse muita condição ou pouca condição. E assim eu fui, porque eu acho que faz parte do processo de amadurecimento do homem, esse sair do ninho, né? Esse desligar do ninho. E aí você veio para Sinop. E aí eu vim para Sinop. Que legal. E aqui, quando você chegou aqui, você já foi para a igreja presbiteriana renovada? Já. Eu tinha vários amigos aqui. Eu era lá em Alta Floresta, já estava na igreja presbiteriana renovada também antes de vir. E aí, quando eu mudei, eu fiquei, né, já tinha conhecidos aqui, já tinha amigos que eram de lá e congregavam aqui, então eu já vim direto para presbiteriana. Nem cheguei a visitar outros. E hoje você está ajudando, liderando a parte dos adolescentes, que é a Renotins. Isso, hoje eu lidero ali na Renotins. Na verdade, agora como eu estou nesse tempo de prestes a ir embora esse prestes tem alguns meses ainda, eu já estou começando a me desligar, né? Estou um pouco mais inativo. Mas durante esse tempo todo que eu estive aqui, eu estive com os adolescentes, bem ativo. Agora, por último, eu estava liderando com eles alguns projetos que envolvem discipulado, cuidado e também oração. A gente tinha um ministério de oração, qual eu sou o líder ainda. Estamos buscando um novo líder. E o projeto também de mais voltado para cuidado mesmo dos meninos. E essa parte você me falou agora que você está pretendendo ir embora, é que você quer fazer aí uma escola. É isso? Isso. É uma escola voltada principalmente para a espiritualidade interior, né? Se chama CPP, Curso de Preparação Profética. Embora o profético não, assim, as pessoas têm uma impressão errada quando a gente fala, mas é uma escola bem centrada, bem doutrinada biblicamente. Então, né, é um ano, é lá em Montemor. Ela é ligada ao movimento Convergência, é ligada à família dos Walker, que é ligada à Aliança Tikkun, que é uma aliança global de vários líderes que tem hoje um destaque muito grande. E a principal ideia deles é trazer uma devoção e uma espiritualidade que estejam ligadas à tua vida cotidiana, né? Eles te falam que o CPP é o ano da tua vida, que é para você realmente aprender a viver a tua vida cotidiana como um homem integralmente espiritual, né? Nós não somos fragmentados, né? Eles batem muito em cima dessa tecla sobre conseguir conciliar, né? Que as pessoas não sejam nem só espiritualizadas, nem só carnais, mas a integralidade do teu ser. Muito bem. Aí você está então pretendendo ir para essa escola e para isso você está até promovendo aí uma rifa. Tô. Lógico, ir atrás de recursos para ficar pra um ano ficar lá. Um ano. Exato. Qual que é essa rifa? Fala um pouquinho pra gente. Como que você está trabalhando aí para tentar arrecadar esse valor para você ir para lá? Cara, eu tô promovendo, né? Comecei a promover agora. Essa rifa, ela vou sortear ela fim do ano.
É a data prevista. Se sair antes, eu pretendo sortear antes, eu pretendo vender todos os números antes, com muita fé e convicção. O prêmio é R$ 2.500, vai ser em dinheiro, e vão ser 2.500 números. Eu tenho esse prazo daqui até o fim do ano para estar vendendo. Cada rifa é R$10. Eu vou estar vendendo na rua, eu vou estar entregando também para quem quiser, às vezes, pegar um bloquinho, me chamar, falar, João, quero pegar, eu mando no Pix, eu mesmo preencho para a pessoa. Essa parte é bem tranquila, mas eu vou arrecadar principalmente, hoje o principalmente de arrecadação para ir é através dessa rifa. Entendi. Qual que é o custo para estar nessa escola? Você vai ficar um ano lá estudando, automaticamente não tem trabalho, é 100% essa escola, Isso. o CPP. Inclusive o nosso amigo Alexandre participou dela, tem mais algumas pessoas que participaram também. Qual que é o custo para você ficar esse um ano lá? O custo dá R$ 15.800, são 12 vezes de 1.300 e pouquinho. R$ 15.800 fica o ano inteiro. E é justamente isso, não tem como trabalhar, é numa chácara, né, você fica retirado, tem rotinas de trabalho interno, voltado para o cuidado da própria chácara, mas você fica o tempo todo retirado, o objetivo é que você não saia, é um internato mesmo. Entendi, e essa rifa vai ser suficiente para você poder se manter lá? Vai ser suficiente para me manter lá. Então o pessoal que está assistindo agora aí, tanto pelo canal no YouTube quanto para a Rede Super 7.1 HD de Sinop, fala um pouquinho então como que pode adquirir essa rifa, esse número, ou se a pessoa estiver assistindo agora e quer te abençoar com um maior valor, enfim, como que faz, Instagram, telefone teu, passa para a galera aí. Fechou. Ó, os meios principais que eu vou ter, primeiro, se você me ver na rua, me chama e adquire de mim, porque eu vou estar vendendo na rua, principalmente no período noturno, como eu trabalho durante o dia, eu vou sair à noite para vender mesmo nos lugares da cidade, mas os outros meios seriam o meu número de telefone, meu número é 669-9282-7958, esse número você pode me chamar para pedir números de rifa e eu vou preencher para você só manda o Pix. E ele também é o meu número de Pix, caso você queira ofertar mais, sinta no teu coração de colaborar comigo. Todo o meu dinheiro agora está sendo direcionado para isso, desde organizar as passagens, organizar as mensalidades e assim por diante. João, deixa eu te falar, você vai participar desse evento, claro que você vai participar, né? Eu acredito nisso, com certeza você também acredita nisso. O que você espera vivenciar nesse um ano lá? Cara, o que eu espero realmente é sair mais... Eu penso, né? Todos nós precisamos de amadurecer e ter mais convicção daquilo que nós somos em Deus. Então, para mim, esse um ano é um ano de... Eu, João, me considero uma pessoa muito centrada naquilo que eu acredito, naquilo que eu vejo, mas eu acho que existem ainda cascas a serem. E para mim, essa é uma outra etapa. O que vem, tipo, se fosse uma laranja, qual que é a parte que eu vou descascar agora, sabe? Do meu interior mesmo, de como eu me vejo em relação a Deus, me vejo em relação à obra de Deus, né? Aquilo que eu estou fazendo normalmente. Eu venho de um ritmo de atividade muito grande, né? Eu nunca tirei, talvez, um período só para mim. E uma das coisas que tenho conversado com amigos, até mesmo em terapia, tem sido sobre isso, sobre se permitir viver o cuidado de Deus em alguns tempos. Normalmente, quando a gente está sempre acostumado, a gente só não para, né, para só usufruir para receber. E é justamente isso, né? O objetivo maior da escola é formar integralmente ali várias áreas da tua vida, desde a espiritualidade interior, espiritualidade com a igreja, espiritualidade com o próximo. Então, ela aborda vários temas que vão ser para isso, para sedimentação do caráter de Deus em você. E quando finalizar lá, o João pensa em fazer o quê? Ir para a igreja integral, continuar atuando, você se formou... Me formei em Direito. Direito, advogado. Fez a OB, não? Não fiz. Nunca tive vontade de advogar. Ainda não, mas fez o curso. Fiz o curso. Fez o curso. E o que você pensa? Finalizei o curso lá do CPP, passou um ano lá, você pretende continuar por lá e fazer outros cursos e trabalhar por lá, desenvolver lá? Lógico, talvez está ainda muito novo, muito tempo ainda, tem um ano para fazer isso, mas o que o João espera aí? Depois desse curso, volta para Sinop, fica por lá, o que você tá na tua cabeça? Entendi. Cara, quando eu acabar lá, eles têm um curso seguinte, chama Escola de Precursores, e eu pretendo fazer os dois. Eu pretendo ficar mais um ano, só que esse curso já é na igreja. Ele é diretamente ligado à igreja de Convergência, que fica lá em Montemor. Você serve a igreja, serve a casa de oração em tempo integral e participa de algumas atividades missionárias com eles ali em volta da região. Então a ideia inicial é essa, né? Mas é como está bem aberto, né? Eu vou com o meu coração totalmente aberto. Hoje, né, eu realmente acredito que o vento do Senhor sopra onde quer. A princípio, como eu te falei, eu me formei em Direito, não advoguei, mas não fiz a OAB porque não pretendi advogar, mas assim que se formar essa convicção clara do preciso estar aqui, porque eu acredito que a vida é cheia de estações também.
Então, eu entendo que a minha estação agora é cuidar de mim nesse sentido, né? É estar voltado para uma escola onde eu vou me preparar assim e depois, seja onde Deus quiser frutificar isso, né? Deus pode frutificar de várias formas. Então, e depois disso, daí é realmente, não, agora eu vou concursar. É uma ideia, eu fiz direito justamente pensando nisso. Toda pessoa, hoje em dia que formou direito, a maioria pensa em concursar mesmo. Né? Então eu penso muito nisso. Lá ou aqui. Aqui é muito melhor. Mato Grosso, de longe, um dos melhores estados que paga remuneração de concurso. Lá é só se realmente talvez surgir uma oportunidade de ficar lá mais voltado para a missão, para a igreja ou algo assim, que gere uma identificação. Porque, como eu disse, não tem uma clareza muito grande hoje se eu vou ficar ou não. Ainda está bem à vontade de Deus. Então, assim, você ainda não pensa, fico integral na obra, não. vou para um concurso público, ainda você não teve algumas convicções ainda não, aí, ainda algumas não. direções. Ainda está bem aberto ainda no interior. João, para aquela pessoa que está assistindo agora, está acompanhando, enfim, como buscar, na tua opinião, como buscar a melhor direção de Deus na vida da pessoa? Como que ouvir a voz de Deus? Como que tem que ser essa oração? Porque eu acredito que tem muitas pessoas assistindo e elas têm essa dificuldade. Por exemplo, o que eu vou fazer da minha vida? A pessoa ainda talvez ela está nesse ponto, nesse desafio. Uhum. Termina a faculdade, vou exercer profissionalmente aquele curso ou não, tenho um chamado de estar na obra, vou ajudar numa igreja. Qual que seria o teu conselho, a tua dica, digamos assim, para aquela pessoa que está assistindo agora e está ainda confusa talvez com as direções a ser tomadas da vida dela? Cara, eu acho que aquilo que é de Deus vai se tornando pacífico no nosso coração, sabe? Eu acho, hoje em dia, eu falo por mim, a minha juventude ela é muito pressionada por todos esses ideais, né? Então, todas as etapas da vida estão muito idealizadas, tipo, parece que são várias caixinhas. Minha vida não é uma caixa assim, né? A vida é um quadrado, é mais parecido com um cubo, né? E a gente vai girando e vai acertando os encaixes. Eu penso que quando algo de Deus que é oportuno para a tua vida, vem com muito favor. Por exemplo, agora, para ir, eu sinto claramente o favor de Deus me direcionando para lá. E aí, nisso, eu preciso estar onde? Em oração. Não existe nada que aconteça, penso eu, daquilo que é propósito para você, sem que você esteja satisfeito em Deus. Então, princípio básico, né? Estar satisfeito em Deus. Querer Ele por quem Ele é, né? Querer Deus antes da minha carreira, ou antes da minha família, ou antes de um sonho, ou antes de um ideal. Para mim, né, o meu maior sonho, se eu fosse colocar, é terminar minha vida salvo. Isso só já é suficiente. Né? Glória a Deus por isso, porque Ele é Ele quem assegura, a obra foi toda feita nele. Mas isso é uma grande obra, sabe? As pessoas hoje elas já não pensam mais assim, parece que a gente sempre tem que ter muito mais. E a gente perde a oportunidade, poxa, quanto da vida você viveu e que é louvável vivendo aqui, sabe? Com esta realidade de igreja, com essas pessoas na sua própria vida. Quanto da vida, talvez, da tua família, que às vezes a gente deixa de aproveitar. Porque a gente fica sempre assim, né? Idealizando os próximos. Então, eu particularmente, João, sou muito assim. Eu acho que nós temos que aproveitar muito os processos que a gente vive agora, sabe? Deus tem muito cuidado, a gente vê biblicamente, assim, com estações das pessoas, a gente pega a vida de cada herói da fé, cada um deles tem períodos muito marcantes que mostram exatamente isso. O quanto Deus era muito Deus, mesmo no momento de ruína, quanto no momento de ascensão. E aquela história ali, muitas vezes caminhou exatamente quando aquela pessoa não tinha mais nenhum vislumbre, né? de fé ou de esperança, e Deus simplesmente guiou, né? O curso do rio de Deus foi seguindo para a vida dela. Então, eu, João, entendo que, principalmente, né, na hora de ouvir a vontade de Deus, é permanecer em oração. E permanecer colocando, né, a Bíblia fala, integra o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas ele fará, consagrando a tua vida. Né? A nossa vida ela é consagrada, eu não tenho outro dono. O Senhor me comprou, né? Eu sou escravo dele por posse. Redenção significa isso. Né? O Senhor me tomou de um cativeiro e Ele me tem por inteiro. Então, quando eu estou consagrando todas as demais coisas, eu acredito que ouvindo e permanecendo em oração, o Senhor vai direcionando. Eu acho que hoje, João, talvez, minha opinião, né? A dificuldade das pessoas hoje é realmente permanecer no propósito, né? Entender que o propósito ele vai além somente de um curso superior ou de um curso que você vai fazer, enfim. Esse propósito em Deus, saber que o Senhor é suficiente, né? As pessoas buscam tantas coisas porque não conseguiram se satisfazer a si mesmo, né? Eu penso isso. Na tua opinião, como que você poderia falar também, se manter nesse propósito, se manter na vontade de Deus? Como que o João está fazendo para acontecer isso todos os dias? É em oração, é em jejum, é na leitura da palavra? Como que o João busca permanecer no propósito, ouvindo a voz de Deus todos os dias?
Cara, eu penso hoje, né? Se eu fosse colocar, eu acredito que tem um tripé, né? Principalmente, a gente tem basicamente, né, na nossa vida, um tripé que eu sempre olho para ver o quão talvez saudável está essa vida que eu estou vivendo em Deus, que seria a minha solitude, né? Quem eu estou sendo e vivendo em Deus, né? Como eu enxergo Deus no meu secreto, né? Quando eu chego na minha casa, eu tenho paz com Deus, né? A Bíblia fala, é muito importante, as pessoas elas não pensam mais sobre ter paz com Deus, elas estão tão perturbadas de tantas coisas, pensamentos, enfim, sentimentos, elas não têm paz nem com elas mesmas e muito menos com Deus, né? Porque elas não estão ali na obra de Cristo, descansando no fato do que você disse, que Deus, que Cristo é suficiente. Comunhão, né? Meus amigos, né? Minha família, as pessoas que me cercam, né? E aí em comunhão você pode colocar a própria vida com a igreja, né? Nesse sentido, né? Como nós vivemos igreja, né? A igreja não é só um lugar, como a gente diz, não é só um clube, mas é um lugar onde a gente persevera com os santos, né? A igreja primitiva apontava muito isso. Teoricamente, nós somos peregrinos indo para algum lugar, né? O nosso destino não é aquele ajuntamento da placa, mas é uma morada celestial. Então, a minha vida com o meu relacionamento com a igreja também indica muito. E aí, principalmente na vida de quem está próximo de mim, né? Quanto mais sozinho está, normalmente mais morto a gente está. Ninguém caminha bem sozinho. Então, eu sempre analiso essas três coisas na hora de pensar essa questão geral, né? De como estar bem, como perseverar. E aí tem um versículo, né? Eu penso que o mal da nossa geração, um dos grandes males, é justamente os olhos. Né, para onde a gente está olhando as pessoas. Por isso que acho que o mundo é tão cheio de entretenimento o tempo todo. E aí Paulo vai falar, né, assim, coloco os meus olhos não naquilo que vejo, mas no que não vejo. Porque aquilo que a gente vê é passageiro e aquilo que a gente não vê é eterno. E é um dos versículos que norteia a minha vida. E hoje, todas as vezes que eu me sinto, Deus, eu estou completamente perdido. Ou às vezes eu só estou cheio de escuridão em volta. Então, para onde eu estou olhando, sabe? Onde eu coloco os meus olhos? Eu olho em Cristo, né? É no fundamento da obra do Senhor na minha vida. Isso é suficiente. Isso precisa me gerar prazer e satisfação para levantar amanhã, sabe? Mais do que qualquer outra coisa, mais do que nada pode me motivar mais do que essa obra, teoricamente. E se eu não tiver motivação nisso, então talvez eu só não entendi ela, não recebi ela com plenitude de graça no meu interior. Então, Deus me ensine tem uma John Piper, acho que ele fala, né, que o Senhor nos ensina a ser satisfeitos, né, nele, satisfeitos da sua obra. Ore por isso, né? Às vezes a gente tem vergonha, tem um teólogo que eu sigo e ele fala, a gente às vezes tem vergonha de pedir, Deus, me permita hoje lembrar ou sentir que eu sou tão amado quanto ontem, porque a gente acha que um cristão que é maduro demais, ele não tem mais esse tipo de coisa, mas não. Deus tem prazer em revelar amor sobre nós todos os dias. E talvez do cristão mais velho ao mais novo vamos ter essa crise, porque enquanto nós não estivermos plenamente num corpo ressurreto, que não tem mais uma marca dessa carne corruptível, nosso corpo ele vai ter essas dores, né, que são da alma. Muito bem, João, é isso aí. Eu acredito muito nisso também. Eu tenho vivido aí, durante esse período da minha vida aí, grandes desafios, né? Porque eu acho que o ser humano, ele tem esses desafios. E aí são inúmeros. Mas as convicções que nós temos sempre é que o Senhor está ao nosso lado, Ele nos ouve, Ele nos responde, né? As pessoas hoje, elas falam assim, mas Deus não existe, ou não consigo perceber, ou não consigo ouvir a voz de Deus. Você que é envolvido na oração, você tem toda essa busca e está indo para uma escola também, por exemplo assim, como ouvir essa voz de Deus, sabe? A pergunta talvez de R$1 milhão, né? Uhum. Como eu busco essa presença? Qual que seriam as dicas, assim, sabe? Secreto, igual eu falei antes, leitura, jejum, enfim. Mas como ter uma característica daquele que busca o Senhor, sabe? Como que fazer isso ser mais constante, na tua opinião, assim? Como que o João faz para se manter constante nessa busca e nesse ouvir de Deus todos os dias? Meditando na palavra. Eu acho que a escritura nesse sentido é que quando a gente pensa em oração, mas muito do que a gente ora vem da escritura. Né? Eu tive muito envolvido já com a casa de oração e a gente acredita muito nisso. A escritura ela revela a vontade de Deus e meditar nela é um deleite. Sabe, quando você pega os inúmeros salmos, nossa, eles extravasam exatamente aquilo ali, sabe? Muita vontade de Deus, muita afirmação sobre o que Deus tem para nós. E eu penso que a vontade de Deus se revela muito literal, às vezes, na palavra. Desde aquela pessoa que fala, Deus, pediu uma resposta, você abre o versículo agora e talvez ela encontre, até aquela pessoa que todos os dias, né? Eu acredito que existe uma porção para cada dia.
Então, meditando todos os dias, você nunca vai se sentir talvez perdido, né, desse modo, ou desconexo desse modo, porque é uma prática. Então, fé, né, é essa fé sólida, né, essa convicção de que Deus, o Senhor, se revelou nas suas escrituras com suficiência. Né, o que nós precisaríamos talvez ler, saber do que Deus fala, tá lá. Né? Senão, se ele quisesse ter mais livro, ele só teria dado muito mais. Mas eu penso que a meditação constante, e é óbvio, né, no sentido de meditação literal, é se esvair, né, ter um momento a sós, não só parar ali 5 minutos, como quem bate um ponto, como quem cumpre o planinho do devocional, mas literalmente de dependência. Eu acho que algo que é muito marcante nas nossas vidas é que a gente às vezes esquece o quão dependente a gente é nas rotinas, né? Quando a gente está, hoje eu orei, hoje eu jejuei, essa semana assim por diante eu fui para a igreja. Mas Deus nos espreme para que chegue algum momento que a gente só perceba que, mesmo cumprindo todas essas rotinas, é algum momento que a gente depende mesmo, que ele rasgue, né, o ambiente, que ele fale algo, que o nosso interior seja rejuvenescido ali, como o salmista falava, sabe? Seja tocado no nosso interior mesmo, por uma coisa talvez muito simples. Um versículo, uma palavra de um amigo. Eu penso que Deus ele se mostra, né, também na nossa comunhão, num amigo que chega, que fala, que libera uma palavra, às vezes nem profética, ele só foi boca de Deus, sem nem saber também. João, como foi a sua faculdade? Conta pra nós aí, qual foram os desafios? Hoje em dia a gente conversa com alguns adolescentes, jovens que vão pra faculdade, e aí, né, existiu até algumas polêmicas um tempo atrás aí, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, tentando trazer à tona essa questão de polêmica, mas como foi pra você, um jovem, enfim, faculdade? Onde você fez sua faculdade, inclusive? Foi... Eu fiz faculdade lá em Alta Floresta mesmo, né? Morava com os meus pais na época, na Unemar, na Universidade do Estado do Mato Grosso. Para mim, o começo foi difícil. Porque, como eu disse, o começo da minha faculdade foi também o meu começo assim, de convicção de eu decido permanecer, ou eu quero permanecer na igreja. Né? Até então eu estava ali, tipo, não vou experimentar. Mas depois disso, eu diria que foi melhor do que eu esperava. Assim, eu tive a oportunidade também de morar fora, acabei não indo. Eu ia fazer direito em São Paulo, mas acabei voltando, fiz em casa mesmo, era mais prático, tinha os meus pais, era menos oneroso também. Mas no começo, eu digo assim, né, demora para que a gente conquiste respeito, mas depois que a gente conquista, aquele ambiente ele se torna fácil, eu acho, de lidar. As pessoas, elas... É porque assim, a gente chega e o cara fala da faculdade, lá vem um crente, não pode. Mas é como eu falei, né? Nem tudo que nos define é só o que a gente não pode. E aí a gente passa, às vezes, de aquela pessoa que simplesmente não está em nada com as pessoas do mundo, vamos assim colocar, para uma pessoa que as pessoas do mundo nos procuram quando elas estão precisando de ser ouvidas, precisando desabafar, querendo uma palavra. Então eu saí, era literalmente isso, assim, era às vezes o amigo que ia acolher os outros amigos, depois de um dia de banguá, assim, que eles festaram, aí chegava, chorar as mágoas, aí eu, né, apontava para Cristo, vamos para a igreja, né? Tivesse na igreja, não tava passando por isso. Então era exatamente esses momentos. E era bem legal, sabe? Eu acho que foi menos difícil do que eu achei. Principalmente nessa questão de convivência mesmo, assim. Existia muito respeito, principalmente depois de um certo tempo. O começo, como eu disse, ninguém respeitava ninguém, mas depois que as coisas ficam claras, né? E eu acho que até pela maturidade também, o pessoal, tipo, todo mundo entra com 19, 18, 19 anos, então ninguém respeita ninguém. Mas ali começou a pegar seus 20, 21, já fica uma coisa mais clara de qual é o limite do outro, qual é o ponto do outro, entende? Então na faculdade lá você entrou, né, ali meio balançado ainda, um pé lá, um pé cá, tentando se estabelecer como cristão. Sim. E aí você se estabeleceu como cristão e as pessoas à sua volta identificavam você como cristão. Sim. E aí você acabou gerando testemunhos dentro da própria faculdade. Sim. De pessoas, como você contou, pessoas que estão lá, talvez festaram e não estavam muito bem ali, procurar para aconselhar, para conversar, enfim. Uhum. Eu acho que talvez seria isso, e eu vou te perguntar, na tua opinião também, qual a grande dificuldade, então, de dizer para as pessoas, olha, querido, eu sou um cristão. Automaticamente você precisa dizer. Uhum. A sua postura na faculdade vai dizer isso. Diz muito. Por que tanta pessoa desvia, João, você acha, na faculdade? Dá uma despirocada e a galera acaba entrando no mundo mesmo lá. Cara, eu acho que a oportunidade para muitos, sabe, é muito fácil, é óbvio, não vou negar, né? Na faculdade
tudo aquilo que talvez eu queria ter acesso, como se eu fosse uma pessoa do mundo, eu teria acesso mais fácil, por amigos, e assim, na minha sala eu acho que tinha 3 crentes, basicamente, então de 45... Mas tinha 3 crentes de verdade ou tinha 3 crentes que as pessoas sabiam que era crentes? Porque tem isso também, né? Tem também. Tinha um que quebrava bastante o rolê do testemunho, que ele mais atrapalhava, principalmente, mas assim... E isso é outra coisa também, né? Esse era o tipo de pessoa que ninguém respeitava. Como eu falei, né? Fica muito claro, eu acho, depois de um certo tempo, assim, para as pessoas que estão convivendo com você, aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Sabe? É óbvio, talvez vão continuar brincando, fazer uma piadinha ou outra, mas assim, na hora do vamos ver mesmo, respeita, entendeu? Porque sabe que existe postura e também sabe que na hora que aperta o calo, vai falar com um crente às vezes, entendeu? Porque se você se coloca nessa postura, nessa posição, o que eu falo sempre para as pessoas, e é a minha opinião, tá? É assim, eu sou amigo de todo mundo. Eu procuro ser amigo de todo mundo. Eu não preciso estar em tudo onde que as pessoas estão. Sim. Mas eu sou amigo de todo mundo. Por quê? Porque no momento que a pessoa precisar de uma palavra, de um conselho, de um abraço, pode contar comigo. Exato. E aí as pessoas, estando na igreja ou não, elas vão olhar para mim e dizer, caramba, esse cara é um cara que eu posso contar. Porque eu acho, João, minha opinião também, eu queria te perguntar, as pessoas têm fechado muito a porta para as pessoas que se afastam. Sim. Por exemplo, se eu fecho a porta para essa pessoa que se afastou por algum motivo, e aí eu não estou falando que ela está certa ou está errada, né? Automaticamente ela teve lá os seus problemas, enfim, e ela se afastou, ela quis se afastar. Automaticamente se afastar não é a melhor opção. Para você, sair da igreja, ou não quero mais a vida de cristão, vou viver uma outra vida, não é a melhor opção, obviamente não é a melhor opção. Mas o que eu faço, né? Eu deixo a porta sempre aberta. Fala, querido, indiferente se você está na igreja, se você não está na igreja, o dia que você precisar de mim, você pode contar comigo. Porque um dia mais, João, um dia menos, eu acredito, essa pessoa ela vai cair em si. Assim Sim. como o filho pródigo saiu da casa do pai, um dia ele caiu em si e ele falou, pera lá, eu estou comendo aqui um negócio, tá feia a situação, perdi tudo que eu tinha, tudo que meu pai me deu foi pro lixo, agora eu não tenho nada. E aí ele caiu em si e lembrou que na casa do pai dele ele poderia ter comida, mesmo sendo um trabalhador. Porque os trabalhadores do pai dele tinham comida. Sim. E ele queria ser o quê? Pelo menos um trabalhador. Né? Então, como foi lá então na faculdade lá? Testemunhos, a sua vida dentro desse universo da faculdade lá. O que dá para você contar para nós que você teve de experiência dentro da faculdade? Porque você, como você falou, você demonstrou que você era um cristão lá dentro e as pessoas até te procuravam para aconselhar, para conversar, enfim. Teve alguma história aí? Ou na tua época, faculdade, não teve tantas histórias assim? Não, minha época realmente acabou sendo bem tranquila. Como eu disse, só essa parte inicial, né? O que acontecia, que era comum às vezes, né? Falando. Justamente por causa dessa desconexão, né? Às vezes da realidade. Por exemplo, todo mundo... A gente tá na faculdade, sabe? Eu já era um homem adulto, eu tinha muita convicção já daquilo que eu via. Então, às vezes, se todo mundo fosse comer em um lugar e eu fosse visto daquele mesmo lugar que as pessoas, aí iam lá no meu pastor falar. Aí eu tinha que ir lá me justificar. Então, essa era a parte chave. Mas assim, todos os meus amigos da mesa sabiam que eu estava com eles comendo. Enfim, se estão bebendo, se não estão, aí já é outra questão. Mas eu acho que, às vezes, as pessoas elas se privam demais. Não é nem se privar, mas elas literalmente acham que só colocar uma cerca adianta. E não adianta. Porque Deus sabe a intenção do coração. Sabe? Deus sabe a intenção do porquê eu vou comer com os meus amigos na faculdade. Sabe? Porque eu vou em um ambiente, óbvio, não em festas, coisas assim, mas em ambientes comuns, sabe? De convívio coletivo. E era exatamente, às vezes, nesses ambientes que a gente gerava vínculo. Que é uma coisa que a gente esquece. Muitos dos nossos maiores sucessos de evangelismo são em amigos. As pessoas esquecem que, assim, tem muita gente que tem sucesso evangelizando na lata, né? O evangelista nato é aquele que sai, prega a obra de Deus e a do Espírito convence. Mas muito daquilo que a gente tem sucesso é cultivando amizades, sabe? As pessoas hoje parece que elas só perderam essa noção. Ninguém conquista ninguém odiando essa pessoa, sabe? Ninguém cultiva. E eu acho, na faculdade, eu tenho, assim, amigos que até hoje eu sei que eu tenho coração. Eles não se converteram, teve uns que quase chegaram, quase se converteram, mas sim, são pessoas que estão ali, sabe? Que de algum modo eu toquei o coração delas e gerou uma semente. Essa semente, ela está na mão de Deus. E elas podem contar com você. Exato. É essa que eu digo, que não é fechar a porta. As pessoas têm a tendência de olhar o outro como leproso. Sim. Eu não sei se você também concorda com isso, mas assim, eu não olho para ninguém
como um leproso, como um doente, só porque a pessoa não está frequentando a igreja que eu frequento. Sim. Né? Logicamente que eu gostaria que ela tivesse um encontro genuíno com o Senhor. É o que eu gostaria. Gostaria que ela tivesse um encontro com o Senhor. Né? Que ela pudesse enxergar aquilo que nós enxergamos, que ela pudesse contemplar realmente a bondade, a misericórdia de Deus todos os dias. Mas não tem como fazer isso de goela abaixo ou pegando pelo pescoço da pessoa, né? Nós pregamos com o nosso testemunho, com a nossa vida, automaticamente temos dias bons, temos dias não tão bons assim, né? Tem dias que estamos mais motivados, tem dias que não estamos tão motivados assim, né? E a vida vai seguindo. João, deixa eu falar para você o seguinte, você teve algum momento que você se afastou de Deus, você se afastou da igreja, ou você permaneceu desde a sua conversão na igreja até hoje? Não, só nesse que eu chamo de o meu genuíno encontro, foi esse tempo, mas foi um período bem curtinho mesmo, que durou ali, nessa transição dos 18 para os 19 anos, em que eu dei uma desviada, vamos colocar assim, mas foi um período de um mês, eu estava mais frio, na verdade, né? Eu parei de congregar, eu lembro que eu cheguei aí em uma ou duas festas, mas assim, como quem queria voltar, sabe, acho que eu nunca estive tão distante assim, a última vez que eu me senti assim, não me recordo, acho que eu talvez era criança, então eu vim para a igreja, tive aquele contato e aquela coisa, Deus é muito gracioso mesmo em nos deixar sentir parte, sentir pertencentes. Mas aí nesse período entre os 18 e os 19 anos, teve ali esse período, que foi um mês e pouquinho, que eu fiquei bem afastado, né? E eu também estava assim, não, agora eu sou... E tem aquela coisa, porque o desviado ele gosta de falar que ele é desviado. Então eu queria falar para todo mundo, mas era só revolta, no fim das contas, era só um coração ferido, era orgulhoso. E aí Deus quebrou de jeito bem naquele encontro que eu te falei, quando eu estava na casa de um amigo meu, uma missionária me achou e aí ela deu exatamente na lata que eu estava pedindo. Quais são as suas maiores experiências com Deus? É na igreja? É no secreto? É na rua? Enfim, em qual que é o lugar que o Senhor começa a falar com você? Eu digo assim porque eu tenho experiências com o Senhor assim, em lugares improváveis, né? O banheiro é uma delas. Você está tomando banho, de repente você está lá e Deus fala com você. O Senhor fala com você, te orienta, te dá a resposta, enfim. Quando eu tinha uma moto, inclusive, eu andava de moto, capacete fechado, orando e conversando, e aí o Espírito falava comigo ali em cima da moto e tal, enfim. Quais são os seus momentos aí que Deus comunica e fala com você? Cara, principalmente no meu quarto. Eu gosto muito de ficar, às vezes, uma hora, meia hora, às vezes mais, sem tempo, né? E sem roteiro também, né? Eu acho que os melhores momentos de oração são aqueles que a gente não vai realmente com uma lista, né? Uma bandeja. A gente só vai para amar a Deus, né? E ser amado por Ele naquele ambiente, porque o nosso secreto representa muito isso, né? A internalização do jardim do nosso interior, né? E o que pode fluir ali. Então, nesse lugar, eu realmente tenho deleite, né? E acredito que Deus realmente, assim, me marca muito. E é como eu falei, às vezes já tive assim, coisas mais mirabolantes espirituais, desde visão, sonho, mas essas coisas elas parecem que são tempestade, mas o que aquece mesmo a alma são as chuvas recorrentes, sabe? No nosso espírito, naquilo que nós temos deleite em secreto mesmo. João, você participou de quantos eventos já? Lógico, você vai participar desse seminário, dessa escola, vai ser um ano, mas você teve algumas outras experiências, participou de alguns outros eventos, alguns movimentos aí, cristão no Brasil, enfim? Cara, eu já participei da Escola do Clamor, lá em Belo Horizonte. Com o Bortella? Isso, em 2019. Fui pra Escola do Clamor, fiz o Descende, fui no Descende com a galera. Participei uma escola lá na base da Jocum, chama Escola Integral de Formação de Libertadores, lá no Paraná. Deixa eu ver o que mais. Rapaz, bastante coisa já, hein, João? Já fiz algumas. O Clamor, ele é uma escola de uma semana, é isso? Não? Na época que eu fui eram 2 semanas. 2 semanas de escola. Lá na Lagoinha, lá é a base do evento, né? Se eu não me engano. Isso, a gente faz uma cidade ao lado, chama Sarzedo. Lá e é uma chácara, né, que eles fazem, uma chácara dentro da cidade. Mas é retirado, né? Então é muito legal, foi muito bom. Como também. foi essa experiência do Clamor aí? Que Cara, também é um grande evento. É um grande evento. É um grande evento. Na época, pra mim, foi muito assim, renovo, assim. Tipo, na época eu tava bem, foi quando eu acho que eu comecei a me dedicar mais em oração.
mas ainda era muito, sei lá, acho que menino mesmo, muito também, muito melindroso em tudo, não sabia muito, e o Clamor ele trouxe muita direção, muita clareza, muita palavra, né? Eles trazem muita base bíblica naquilo que eles pregam em relação ao mover profético, em relação ao mover da presença de Deus, a ser apaixonado por Deus. Acho que uma das maiores expressões do Clamor pelas nações ele é liberar esse mover de paixão por Deus, né? E paixão pelos povos também, mas principalmente ser apaixonado pela presença. E para mim marcou muito nisso, né? Porque eu voltei, quando eu voltei depois daquelas 2 semanas, eu estava bem assim, anestesiado ainda, assim, tipo, parecia que estava em outra mergulhado mesmo em outra realidade espiritual de amor por Jesus, sabe? O Clamor, ele tem isso mesmo, né? Eu nunca participei, mas eu já vivenciei pela televisão, já vi alguns movimentos, enfim, Robortella, Nívia, não sei na tua época quem mais participou. Na minha época foi o Danduque, foi o Robortella, foi o Luiz Hermínio, foi a Nívia, foi, acho que é Meltari, que era uma avalista da Ásia, e teve um outro rapaz, como é que é o nome? Só gente de peso, hein, João? Só gente de peso. Tinha mais uns 2 dos Estados Unidos, e fora a galera de lá, assim, sabe? As pessoas, os anônimos que fazem muita diferença, que tem gente que a gente nem imagina que é cheio de Deus pelo Brasil. E lá eu conheci muita gente anônima, assim, que, cara, tocou a minha vida profundamente também. E da Jocum que você falou que você participou, qual foi essa ação e que faz parte da Jocum também? É um curso que é feito na base lá, mas ele é diretamente ligado ao ministério do pastor Cote, né? Ele está bem ligado à ideia do aconselhamento bíblico, da libertação pelo aconselhamento bíblico. E aí essa escola é voltada para isso, né? Pastoreamento inteligente, e é uma semana intensivo nisso, voltado no aconselhamento bíblico e pastoreamento para libertação, né? Para a ideia de feridas da alma e coisas nesse sentido. Entendi. João, você que participou então do Clamor, vai para essa escola durante um ano, você acha que o jovem, né, já jovem, enfim, que tem essa oportunidade, deve fazer isso, deve participar desses eventos? Você participou do Descende, por exemplo. Você participou em qual estádio do Descende? Lá no Morumbi. No Morumbi. Morumbi é bom, né? Morumbi é uma casa boa, né? Morumbi é uma casa boa, né? Casa do São Paulo, Sim. Né? Eu deixo te perguntar, então essa é a ideia de participar desses eventos. Você acha que isso aí, a pessoa tem essa vontade, tem esse desejo, tiver oportunidade, o que mudou na sua vida participando desses eventos? Cara, eu acho que são marcos, né? Igual quando a gente vê a história de Israel, que eles foram colocando pedras no rio, né? Foram formando marcos. Eu acho que uma das coisas que eu vejo na nossa geração é que ela é bem vazia de marcos. As pessoas elas têm uma vida muito consubstancial, sabe? Tudo passou como tudo tanto fez. Não tem experiência nenhuma. Não tem experiência, não tem nada, tipo, divisor mesmo, assim. Não é nem divisor já, mas assim, até aqui essa foi uma medida, sabe? Eu penso que no Clamor mesmo foi muito claro, até ali a minha vida era uma medida, depois ali foi em outra medida. É óbvio que vai ser sempre a mesma construção depois daquilo, não. Né? Nem, as mudanças elas não são perpétuas, acho, nesse sentido. Mas elas são todas bem-vindas. Eu acho que hoje em dia eu vejo o jovem, ele gosta de arriscar em tudo, menos nisso. Sabe, a gente vê uma geração que, pô, a pessoa gasta 7 mil no iPhone, mas acha caro pagar 2.500 para estar uma semana retirado num curso. Sabe, para mim isso é totalmente inversão de valores. Aí fica reclamando, aí, não sei o que eu quero, não sei para onde eu vou, não se encontra, não se acha. E é isso, eu acho que para nossa juventude, pô, a gente tem acesso à tecnologia, tudo é fácil, viajar é fácil, hoje em dia a passagem é barato também. Então, deve-se aproveitar, sabe? É diferente aproveitar a nossa juventude. A gente tem um monte de jovens solteiros que o mais aventura que eles é entrar em um relacionamento após o outro. Justamente por isso, porque tá ali insatisfeito. Então, cara, se dedique, sabe? Vá numa escola, procura, óbvio, né? Aquilo que talvez aquece mais teu coração é uma escola de missão. Vai uma escola de missão, uma escola internato, é fazer a própria teologia, como a gente tem várias bases do Brasil que servem. Mas eu acho que você pode aproveitar, sabe? E é marcante na tua vida construir marcos mesmo, construir de Ebenezers na tua vida, né? Até que o Senhor nos tentou, até que essa foi a medida do Senhor me ajudando. Acho muito importante. Maravilha, João. Muito bem, então, chegamos quase ao final desse bate-papo, dessa entrevista, quase 1 hora aqui de conversa com o João, contando as suas experiências, curso que ele fez, faculdade, tá aqui na igreja participando, vai para esse evento agora de 1 ano fora da cidade, vai participar lá desse evento, já participou do Clamor e outras escolas que ele já fez. Né? João, eu quero te agradecer mais uma vez por você ter aceito o convite de estar batendo esse papo, né? Pegando esse tempinho teu aí. Sim. E eu gostaria que você pudesse deixar um recado para aquele jovem que está assistindo agora, aquela pessoa que tem aí talvez um desejo também de fazer uma escola, de fazer um seminário, enfim,
Queria que você pudesse deixar esse recado e também fizesse uma oração por nós. Fechou. Cara, eu acho que o recado que eu tenho para dar hoje é só lembrar que a presença de Deus é realmente o sentido das nossas vidas, sabe? Ela é a centralidade de tudo aquilo que a gente busca e anseia. E que Cristo, eu acho que essa é a maior segurança de nós. E essa é a minha maior expectativa, que quando ele ascende, ele fala, né? Estarei convosco até a consumação dos séculos e amém. E essa promessa é maior do que todas, essa promessa é maior do que qualquer propósito, qualquer palavra que eu receba na minha vida. Essa é a minha suficiente garantia, esse é o meu culhão daqui até o fim. Então Cristo realmente se assegurou como meu companheiro. Ele é meu guia e ele é meu companheiro presente nessa jornada. Vamos orar então? Ora por nós, João. Espírito de Deus, eu te agradeço por este momento, por essa oportunidade, Senhor, pela vida do Fernando. Deus, eu oro por cada pessoa que está nos ouvindo, que o Senhor derrame graça, revelação e amor da Tua vontade sobre eles, Jesus. Eu peço, Deus, por cada pessoa neste momento em sua casa, que o Senhor, Deus, possa aquecer os corações, possa incendiar de esperança, Pai. Que o Senhor conduza, Deus, pessoas ao lugar secreto, a terem uma vida de oração, a terem uma vida de devoção, a terem uma vida de entrega. Que o Senhor ajude, Deus, aquele que sofre neste momento, aquele que padece, Deus, em seu interior, sem que ninguém saiba, Pai. Eu oro para que o Senhor seja luz, que encontre, Deus, aquele que está em trevas neste momento. Que no nome de Jesus, Deus, haja graça e haja bondade do Senhor sobre cada lar que está nos assistindo. Em nome de Jesus, é o que te peço e agradeço. Amém. Amém, amém. João, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, meu amigo. Quero agradecer a você que ficou até esse momento conosco aqui. É uma oportunidade que você está tendo de ouvir testemunhos, ouvir palavras, mensagens, enfim, e que de fato essas palavras possam ter tocado teu coração aí onde você está, tá bom? Nós ficamos por aqui, até o nosso próximo programa, que Deus abençoe você e a sua casa. Valeu, galera.